Existem rumores de gigantes em diversas culturas, inclusive nas escrituras sagradas, e de tempos em tempos surge alguém cuja estatura pode parecer com as histórias bíblicas. Conheça agora algumas das pessoas mais altas da história da humanidade. Roda a vinheta! Olá, eu me chamo Ronan Santos e se você não tem mais de 2,30 metros, já deixe seu like. Sua curtida ajuda esse canal a crescer cada vez mais, beleza? Então é isso, bora pro vídeo. Já é difícil uma pessoa bater um recorde. Imagina uma família inteira. Esse é o caso dos membros da família Trepp, em que todos são bem altos, fazendo com que eles tenham a média de altura acima do normal. No Guinness Book, eles são creditados como a família mais alta do mundo. O maior dos 5 é o filho Adam, que tem incríveis 2,21 centímetros. O pai diz que não acreditou quando viu suas crianças ficando mais altos do que ele, porque a filha mais velha, Savannah, tem 2,3 metros e a Molly, que é a caçula, já está com 1,97. Todos os membros da família Trepp praticam esportes, inclusive o pai e a mãe, que também tem mais de 1,90 m. Eles contam que quando chegam em algum lugar, todo mundo se impressiona com eles, mas quando estão juntos, aí que a coisa piora, porque automaticamente se transformam no centro das atenções. E realmente é difícil passar despercebido quando todo mundo parece, sei lá, uma estrela da NBA. Oliver Richards é um fisiculturista que já mostraria imponência por conta dos seus músculos, porém não para por aí. Além dos seus mais de 140 quilos, ele tem nada menos que 2,18 metros de altura, fazendo com que seja conhecido no mundo todo como o maior fisiculturista de todos, pelo menos no tamanho. Tudo isso rendeu para Oliver o apelido de um gigante holandês, mas não parou por aí, hein? Por conta da sua aparência, ele já participou de algumas produções para a televisão europeia e também já fez algumas pontinhas em alguns filmes, incluindo um detento no filme Viúva Negra, e por conta dessas atuações, ele também se auto-intitula como o ator mais alto do mundo. Mas não pense que é fácil manter todos esses músculos no seu lugar, por isso ele tem uma rotina de treinos bem pesada, o que faz com que outros fisiculturistas com shape tunado pareçam crianças perto dele. Esse cara, chamado Sultan Kösen, tem inacreditáveis 2,51 metros e hoje, com seus 39 anos, ele é considerado o homem mais alto ainda vivo. Caracas! Sultan nasceu na Turquia e, quando era jovem, descobriu um tumor que afetava a glândula responsável pelo hormônio do crescimento. Por conta disso, a produção foi desenfreada e ele cresceu bem mais do que os adolescentes comuns. O tumor foi resolvido com uma cirurgia, mas até hoje ele precisa tomar remédios para controlar os níveis de hormônio no corpo. Apesar de ter mais de 2,5 metros, ele diz levar uma vida comum, ajuda nas tarefas domésticas e auxilia os pais com coisas da fazenda. Porém, encontrar roupas, sapatos e até um carro em que ele caiba confortavelmente é um problema até hoje. Para se locomover, Sultan também precisa do auxílio de uma muleta, afinal de contas não tem joelho que aguente. Apesar de magro por conta da altura, ele chega aos 137 quilos. É inegável que quando a maior modelo do mundo passa na rua, chama a atenção de todos. Erika Erving passa por isso toda vez que sai de casa, porque ela atinge os 2,5 metros sem nem estar de salto alto. Atualmente a mulher tem 43 anos e por conta da sua estatura, ela foi até chamada para participar da série American Horror Story, mas também fez uma participação em outras produções, tipo Agentes da S.H.I.E.L.D. Por conta disso, Erika passou a frequentar o tapete vermelho das premiações internacionais e claro que não passava despercebida pelos fotógrafos. O título de modelo profissional mais alta do mundo veio em 2011, depois que algumas fotos de um ensaio que destacava a altura acima da média começaram a viralizar. Jogadores de basquete são naturalmente altos, mas existe um que superou todas as expectativas. O nome dele era Manute Bol, que nasceu no Sudão e jogou profissionalmente de 1985 até 1996.
Enquanto nomes como LeBron James tem 2,6 metros de altura, Shaquille O'Neal tem 2,16 metros, o Manute Bol chegava aos 2,31 metros. Ele se mudou para os Estados Unidos e se tornou jogador da NBA, tendo participado de um total de 624 jogos, divididos em 10 temporadas. O que causou a altura exagerada do jogador era uma síndrome rara, mas seu falecimento em 2010 não parece ter sido relacionado à sua altura. Dentro do basquete, ele tinha um recorde de ser o jogador com maior número de bloqueios em quadra, tanto em uma única partida quanto na história da NBA. Mas dá pra entender, né? O cara era quase da altura da cesta. Um caso onde crescer demais foi fatal é de Vikas Upal, conhecido como o maior indiano que existiu e, se não tivesse falecido, provavelmente seria o maior ser humano que já pisou na Terra. Isso porque na data da sua morte em 2007 ele tinha 2,51 metros, com apenas 21 anos, e segundo os médicos, Vikas continuaria crescendo por mais algum tempo, só que de maneira mais lenta, sem ter estimativa de onde isso poderia chegar. Inclusive foi por conta desse medo de crescer desenfreadamente que fez com que a família do jovem gigante optasse por realizar uma cirurgia, mesmo que os riscos fossem bastante altos. Isso porque ele retiraria o tumor causador do crescimento. O problema é que ele se localizava no cérebro e no meio do procedimento o indiano infelizmente não resistiu. Nunca houve uma medição oficial do Guinness e esse é o motivo de Vikas não estar presente nos registros de recordes. Mas nas medições médicas feitas na Índia, ele também tinha mãos de 33 centímetros e pés de 48 centímetros. Tudo isso? Robert Wadlow é considerado até hoje o ser humano mais alto que já existiu na história. Pelo menos que foi constatado pela medicina. Acredite se quiser, mas o gigante de Illinois, como era conhecido, atingiu os 2,74 metros no auge do seu tamanho, além de pesar 223 quilos por conta da estatura. Ele nasceu em 1918 e seu crescimento aconteceu por conta do desenvolvimento anormal da hipófise, e na época a medicina não tinha muitos recursos para conseguir tratar, ou quem sabe diminuir a velocidade em que ele ficava mais alto. Na época, pessoas que fugiam muito dos padrões só tinham um local para trabalhar, no circo. E foi o que ele fez, rodando o país sendo a atração de uma companhia, o que acabou trazendo o status de celebridade para o jovem gigante. Em 1940, ele machucou o pé e acabou tendo uma infecção que não foi curada, fazendo com que o coitado falecesse aos 22 anos de idade. Até hoje, ninguém chegou nem perto de bater a altura de Robert Wadlow. Esse jovem, também chamado Robert, nasceu na Romênia em 2000 e está com 21 anos, mas chama atenção por onde passa devido aos seus 2,31 metros de altura. Com tudo isso de tamanho, ele naturalmente se interessou pelo basquete, até porque teve um belo de um incentivo. Primeiro que seu pai foi jogador romeno e quando ele tinha 14 anos, já foi chamado para jogar em um time amador italiano. Os anos se passaram e Robert ia crescendo até que se mudou para os States para concluir o ensino médio e tentar a vida no basquete americano. E dá uma olhada nele em ação. O mano nem precisa pular para fazer um arremesso, já que a mão dele praticamente chega na altura da cesta. Parte dos planos do gigante foram interrompidos por conta do difícil momento em que passamos, mas ele ainda é visto como uma das grandes promessas do basquete mundial. Afinal de contas, o sonho de todo jogador é se tornar um profissional da NBA. E tudo indica que o gigante romeno tem grandes chances de conseguir. Será que quando esse vídeo for ao ar, ele já não ganhou mais alguns centímetros? Existem algumas mulheres no mundo realmente grandes, mas nenhuma delas pode ser comparada a Sandy Allen, que foi a mulher mais alta do mundo reconhecida pelo Guinness e viveu entre 1955 e 2008. Quando tinha 10 anos, já media 1,84, muito mais do que a maioria dos adultos por aí, Com 16, ela chegou à incrível marca de 2,13 metros, e quando o recorde foi batido, ela media 2,32 metros de altura. Com 22 primaveras, Sandy passou por uma cirurgia para evitar o crescimento e deu certo, senão ela poderia ter ficado ainda maior.
Apesar da fama, Sandy reclamava muito da vida social, já que ela disse amedrontar a maioria dos caras que tinha interesse. A americana precisava do auxílio de uma bengala para se locomover e, devido à sua estatura, tinha um corpo levemente curvado. Apesar disso ter se agravado conforme os anos passavam, Sandy viveu grande parte da vida de maneira independente e, apesar da família nunca ter divulgado a causa do seu falecimento, nada indica que tenha relação com o gigantismo da moça. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.